Nós estamos testemunhando um tempo em que as contradições do mundo, do modo de produção capitalista, tornam cada vez mais complexas as análises sobre os significados dos objetos e ações resultantes dessas contradições. E aqui digo, temos uma dificuldade de poder interpretar objetos e ações dentro do modo de produção capitalista, porque nessa forma de olhar, a questão comunitária, o turismo e as áreas protegidas se inserem como objetos e ações. E que, no âmbito desse tema, temos uma série de contradições que são extremamente difíceis de serem interpretadas à luz da teoria que se dispõe atualmente. Aqui discutirei o turismo, a relação com comunidades e a proteção da natureza. Para a condução da discussão, faço uma reflexão a respeito da relação entre o lugar, que é um conceito espacial, geográfico, e a teoria formulada pelo economista marroquino Hassan Zawal, do sítio simbólico de pertencimento. Então, Hassan Zawal, um professor, um economista recém-falecido da Universidade de Dunkerque, desenvolveu toda uma teoria a respeito do significado de sítio simbólico de pertencimento, que é um pouco diferente do conceito de lugar. Embora nós falemos aqui, estamos falando de sítio, algo que seria similar ao conceito espacial. Para a condução dessa discussão, na forma introdutória, abordarei também a relação entre patrimônio natural e turismo, considerando o que Simone Ciccone designa como natureza monumental, cuja tutela institucional no Brasil se dá, entre outras formas, pela criação de unidade de conservação. Então, o conceito de natureza monumental se dá no interior da discussão do patrimônio natural. A Ciccone há duas formas de patrimônio natural, ou de patrimonialização da natureza. Uma delas é o conceito de patrimônio monumental. Em seguida, focalizarei o que compreendo como patrimônio natural comunitário, constituído no lugar, como espaço vivido, mas também como sítio simbólico de pertencimento. Portanto, a natureza sendo um elemento de pertencimento dessas comunidades que convivem no dia a dia com esses elementos que as cercam. Transitando de uma categoria geográfica, lugar, para uma antropológica, do sítio simbólico de pertencimento, buscando conexões entre ambas as perspectivas. A outra perspectiva, portanto, do patrimônio natural construída no cotidiano, conforme Ciccone, também será tratada aqui. Diante do desafio teórico de conjunção entre a teoria dos sítios e do lugar geográfico, apoiar-me-ei na minha experiência empírica em alguns trabalhos de colegas que militam no tema em questão. E, não obstante a patrimonialização institucional da natureza seja relativamente recente, ocorrida durante o século XX, as estratégias de proteção são tão antigas quanto a história do homem. Em suas palavras, Ciccone afirma que o patrimônio natural passou a ser entendido como uma conquista da sociedade, ligada às práticas sociais e à memória coletiva. Portanto, o patrimônio natural, antes de tudo, faz parte da vida humana e não algo que a ela se opõe. É importante essas palavras da Simone, porque é muito comum, né? E é uma das principais estratégias da nossa sociedade, a criação de áreas protegidas como se fosse algo de fora da nossa sociedade, né? E na realidade não é. Sobretudo aquelas que a gente chama de proteção integral, embora a legislação preveja que não deveria haver pessoas em seu interior,
cópia daquilo que foi feito nos Estados Unidos, essa opção é uma opção social. Portanto, não é destituída ou oposta à nossa sociedade. E aqui é importante, porque dentro desse conceito já se reside uma contradição que a gente vai abordar um pouquinho mais adiante, que é a questão da possível mercantilização desses espaços protegidos, sobretudo os parques. Na interpretação do autor, o patrimônio natural se apresenta de forma discursiva de duas maneiras: como monumental, onde a natureza se destaca pela sua grandiosidade, pelo seu caráter cênico, e o patrimônio natural construído no cotidiano, nas relações de diversos grupos sociais com o espaço vivido, com os lugares. O patrimônio simboliza diversas práticas sociais e memórias de diversos grupos, nem sempre reconhecidos pela historiografia oficial. Do ponto de vista do patrimônio natural, esse discurso evidencia outras naturezas, apropriadas socialmente e vividas intensamente. A natureza como parte da memória coletiva. Das histórias de vida e a natureza como componente das práticas socioespaciais. Essas palavras são muito próximas ao que eu venho presenciando nos últimos 20 anos, tanto na costa brasileira quanto na Amazônia. Mas também me fazem refletir que as unidades de conservação, tal qual os parques, são respostas inacabadas da sociedade urbana capitalista, diante da evidência da degradação ambiental e social por ela causada. Ainda, segundo a autora, é da vertente monumental da natureza que surge a ideia de áreas protegidas, destituídas da habitação humana, onde só se admite a contemplação e a visitação. Tais atributos são típicos dos parques nacionais, estaduais ou municipais naturais. Em se tratando da relação entre turismo e patrimônio natural, para além do turismo de sol e praia, os parques, cuja legislação brasileira os enquadra como unidade de conservação de proteção integral, segundo o SNUP, representam um ideário preservacionista e de seleção de espaços monumentais, representantes da natureza preservada e relevante no território nacional, e que têm entre seus objetivos, além da conservação dos ecossistemas, a promoção da visitação pública e a educação ambiental, seja lá que significado se dê a isso em cada realidade. Diante da perspectiva recente da mercantilização desses territórios por parte do poder público, se torna urgente o questionamento sobre a relação entre as comunidades moradoras no interior ou no entorno dessas áreas protegidas e esses territórios, frequentemente expressa por conflitos de diversas naturezas. As unidades de conservação brasileiras, sobretudo na região costeira, de maior povoamento, têm sido motivo de conflitos com moradores tradicionais do entorno e interior desses territórios. Os mais pobres têm significado a impossibilidade de reprodução do seu modo de vida, principalmente quando suas práticas cotidianas se relacionam diretamente com a natureza. Por outro lado, em alguns casos, comunidades tradicionais só conseguiram permanecer em seus lugares uma vez que se tornaram, em seus lugares que se tornaram de grande valor imobiliário turístico devido à presença restritiva das unidades de conservação. Portanto, temos aí um paradoxo a se estudar. Diversas comunidades na área costeira, embora, essa é uma grande contradição, um grande paradoxo, embora as comunidades possam se sentir tolhidas, oprimidas pela existência de espaços especialmente protegidos, é graças a esses espaços que diversos dessas comunidades ainda conseguem permanecer nesses lugares. E aí a gente tem diversas experiências aí ao longo da costa, onde a presença da unidade de conservação é um fato que garante a essas pessoas a permanência nesses lugares, ainda de uma forma precária. Entretanto, as unidades de conservação, sobretudo os parques no Brasil, estão longe de atender aos objetivos de sua criação. Já é de amplo conhecimento que, em 2007, um relatório produzido pelo Ministério do Meio Ambiente da WWF indica que a implementação das unidades de conservação no Brasil padece
em relação aos objetivos dessa criação. Mas antes de avançar, queria mostrar alguns dos territórios a qual eu estava colocando, da programação, infelizmente a foto não está muito clara, mas aqui é um dos lugares que a gente sabe que a comunidade continua presente no local, é uma comunidade que vem se organizando, vem dialogando, muitas vezes de forma conflituosa, outras vezes de forma mais, digamos, compartilhada, os seus problemas anteriormente com o Instituto Florestal, hoje com a Fundação Florestal. Aqui a gente tem a Praia do Camburi, a última praia do litoral norte do estado de São Paulo, onde a gente tem uma comunidade que não é homogênea, né? Temos aí alguns que se auto-identificam como comunidade quilombola, foram reconhecidos legalmente como comunidade quilombola, e outros que fazem parte da mesma comunidade que não se auto-identificam como quilombolas. Então, habitam, convivem, compartilham essa mesma realidade de forma comunitária. E penso eu que só se mantém ali porque hoje ainda é uma unidade de conservação bastante restritiva. No entanto, essa foto eu acho que não dá para ver muito claramente, mas a próxima talvez dê para enxergar um pouco melhor. Vocês podem ver o Camburi é uma praia amplamente visitada, assim como outras praias do litoral paulista, principalmente nos feriados, finais de semana e no período de férias. A gente está vendo aqui que durante muito tempo, isso aqui é foto de 2002, né, porque eu fiz meu doutorado, então são fotos antigas, algumas coisas já se transformaram, então é muito comum esse tipo de coisa. A gente pode enxergar aqui camping na praia, o que é proibido pela legislação estadual, né? Mas que é muito comum em diversas comunidades onde o acesso é dificultado, né? Recentemente a gente tem feito um contato com uma realidade aqui bem próxima, né, Marcos? A Praia Branca, né? Me parece que durante muito tempo, embora talvez não fosse nessa intensidade do momento na praia, mas é uma coisa que ocorre lá, as pessoas relatam bastante isso de uma forma irregular. Então vocês podem observar aqui, por exemplo, e agora, já que nós chamamos. Agora eu gosto de tecnologia, em relação com ela, muitas vezes é meio conflituosa. Mas vocês estão vendo, todas essas barragens aqui estão em cima de uma vegetação, a gente não pode dizer uma vegetação de jundu, mas uma vegetação, os biólogos, por favor, me ajudem, aquela água de sal que sobrevive na areia. Alófitos, pronto. Não, isso é dentro do quarto. Isso aqui virou área livre. Né? As pessoas fazem o que querem e o que não querem aqui dentro. Embora exista guarda-parque que de vez em quando desce ali. E se vocês vissem como é que isso funciona no feriado ou no final de semana, é uma baderna. Ontem a gente estava falando, inclusive, em aula sobre isso. Né? O pessoal fumando maconha, enchendo a cara, jogando lixo em tudo quanto é lugar, sem a menor consideração com a comunidade que vive aqui, com crianças, com adultos. Eu não sou absolutamente purista, né? Já fui jovem, já acampei, já fiz tudo, mas um mínimo de responsabilidade que a gente possa, e na realidade não digo nem que seja culpa dessas pessoas que vão acampar aqui, que se sentem livres. Penso eu que a própria comunidade e o próprio poder público deveriam assumir a responsabilidade sobre esse território, estabelecendo algumas regras de uso de forma mais coletivizada. Só que, assim como esse lugar, diversos outros lugares onde existe comunidade e onde existe turismo, o fato de
existe uma comunidade não significa que tudo seja coletivo, muito pelo contrário. A gente tem aí na tradição caiçara uma organização comunitária baseada em fogos ou clãs familiares, e que muitas vezes entre eles mesmo tem uma série de conflitos. Então, eles fazem parte da sociedade, não é o bom selvagem, o que significa que eles também querem subsistir, eles competem entre eles querem que ganhar dinheiro nos bares que tem aqui, que eram horrorosos, não chegaram a discutir coletivamente o seu próprio território como um bem coletivo, ou como um bem comum, ou como um bem comunitário. Isso tem que ser provocado, seja pelo poder público, seja pelas universidades, e eles mesmos sentem essa necessidade. Mas é muito complicado, muito difícil chegar a esse ponto de a comunidade se ver como partícipes ou pessoas que habitam um ambiente que é comum, né? Que é comum no sentido daquela coletividade. Embora seja administrado pelo poder público, aquilo ali tem uma relação de pertencimento bastante grande que está amparado, do ponto de vista teórico, amparado dentro da teoria dos sítios simbólicos de pertencimento. Porque é nesses lugares onde eles aprendem o fazer, o saber, é onde a educação que eles passam para os filhos vem carregada de uma série de símbolos culturais, historicamente passados de pai para filho, e na relação com esse ambiente. Então, isso tudo é um desafio para a sociedade, particularmente um desafio pessoal que vem trabalhando com essa perspectiva há muito tempo. Então, aqui a gente tem o Tamboril. Aqui é uma outra praia, um outro lugar bastante interessante, que tem uma realidade também bastante parecida, embora gravada por outras questões, aqui é a Praia do Sono, né, na Água do Caiçu, uma realidade onde, vinculada à Trindade, também está dentro da Água do Caiçu, e parte da Trindade está dentro do Parque Nacional da Bocaina. No caso da Praia do Sono, existe um acesso por terra bastante precário, uma trilha longa, ou via barco, onde a comunidade se vê obrigada a pedir quase que por favor, e se ajoelhar àqueles proprietários das casas do condomínio Laranjeiras, aos milionários do condomínio Laranjeiras, que colocam um transporte, uma Kombi, para que a comunidade possa atravessar o condomínio, porque eles não querem ver pobres andando com sacolas no meio do seu condomínio. Então eles colocam o transporte, como muito bonzinhos que eles são, para poder chegar no único acesso que existe para que o barco chegue nas proximidades, para que possa a comunidade chegar a essa praia. É uma comunidade também extremamente visitada nos períodos de férias, nos períodos de verão e feriados, e que sofre com problemas específicos, mas ao mesmo tempo existem coisas muito comuns a todas essas praias que têm uma certa dificuldade de acesso e que é onde habitam comunidades tradicionais. Bom, o relatório que eu estava falando, sobre os parques, depois que eu falei das comunidades, indica que ainda mais de 80% dos parques nacionais são insuficientes quanto à sua gestão nas palavras do Rodrigues. A utilização e apropriação dos bens e espaços naturais de uso comum são influenciados por diferentes interesses. Uma das correntes é marcada pela defesa de processos socioculturais associados ao manejo dos recursos naturais por grupos que estabelecem regras conjuntas para evitar a utilização perdulária dos comuns. Assim como defendeu e pesquisou a economista Elinor Thompson, também falecida esse ano,
que defendeu a ideia da gestão dos recursos dos comuns. Outra vertente defende a privatização ou a administração estatal dos recursos e espaços de uso comum, como é o caso da visão disseminada com base na hipótese formulada por Harvey, que é a teoria da tragédia dos comuns. Quer dizer, na realidade, a gente tem, por um lado, uma vertente que defende que as áreas protegidas deveriam ser administradas como espaços a serem terceirizados ou estabelecer o estabelecimento de uma parceria entre Estado e iniciativa privada, de forma que essa pudesse gerar recursos para que esses lugares pudessem, portanto, ser conservados. E outros que defendem que não, que devem se incentivar que as comunidades que vivem no entorno e no interior dessas unidades de conservação possam se habilitar a estabelecer esses acordos comuns. É muito difícil, é um desafio muito grande, como eu coloquei aqui para vocês. Não é algo trivial a mobilização de uma comunidade para ela passar a reconhecer que aquele espaço que ela vive, embora seja de administração pública, existe uma relação de pertencimento também, a qual, portanto, eles deveriam se responsabilizar. Caso contrário, podem ficar alijados de todo esse processo. Esse debate pode ser representado pelas vertentes distintas a respeito da conservação da natureza. Por um lado, acho que defende que a riqueza da biodiversidade deve ser protegida por territórios com alto grau de restrição de uso. Por outro lado, há aqueles que defendem a conservação da natureza, que a conservação da biodiversidade só é viável mediante a sua contextualização sociocultural, onde a presença humana é condição essencial. Isso se representa pelas unidades de conservação criadas no Brasil, tais quais o quadro abaixo. Então, a gente pode observar aqui o número de unidades de conservação no âmbito federal. Em fevereiro de 2009, a gente tem aí um total de 130 unidades de conservação de uso restrito, ou melhor, unidade de conservação de proteção integral. Ao passo que nós temos aqui um número cada vez maior de criação de unidade de conservação de uso sustentável. A gente pode refletir que isso demonstra uma certa tendência. Talvez uma delas é o reconhecimento que a criação de unidade de conservação de proteção integral demanda uma série de pré-requisitos que até então não foi considerado e que, portanto, na medida em que tenha se criado unidade de conservação de proteção integral, sem que se observasse esses pré-requisitos, por exemplo, um dos grandes problemas que todos sabem é a questão fundiária. Uma unidade de conservação de proteção integral, a terra tem que ser pertencente ao Estado, seja da União, do Estado ou do município. E a gente sabe que em boa parte das terras do Brasil ainda se faz necessário a sua regularização. E isso é muito caro. Portanto, a criação de unidade de conservação de proteção integral demanda uma série de requisitos, de pré-requisitos, antes mesmo delas serem criadas, de forma que elas possam ser efetivadas. Enquanto que a proteção da natureza, considerando a existência humana, também demanda uma série de requisitos, talvez até pré-requisitos que hoje o Estado ainda falta a ele uma cultura de maior diálogo, de forma que essas unidades de conservação possam ser constituídas nos princípios em que o próprio Snoop coloca em todo o espírito a respeito da questão ambiental internacional, hoje preconiza, que é o planejamento participativo, algo que ainda a gente tem aí no discurso, algo já fundamentado do ponto de vista teórico, mas que do ponto de vista da prática ainda demanda uma
maturação grande, tanto para aqueles que vivem nos lugares, por uma série de questões, tanto do ponto de vista cultural, de educação, de uma história que o Brasil passou ligada à própria desmobilização social, né? A gente passou por vários períodos de ditadura que não oportunizaram que se constituísse uma cultura de participação direta, a própria questão da escolaridade, enfim, existe uma série de elementos que faltam ainda para que haja uma maturação do ponto de vista da própria sociedade, de uma forma geral, da sociedade civil e do próprio Estado, para que possa realmente se criar um ambiente de diálogo e de construção coletiva de projetos vinculados a uma política pública de conservação e, ao mesmo tempo, de melhoria das condições de vida das pessoas. Portanto, a gente tem aí um grande caminho. Mas, embora nós não tenhamos essa maturação colocada, a gente não pode esperar, e o próprio Estado não pode esperar, e a sociedade também não pode esperar essa maturação para que se tome ações de proteção da natureza. Portanto, a gente tem aí um ritmo de criação de áreas protegidas cada vez maior, e esse ritmo, sem esse processo de maturação que eu comentei aqui, tem gerado uma série de conflitos que necessariamente nós temos que enfrentar. Locke e Darwin seguem uma linha argumentando que a biodiversidade não estará bem protegida pela adoção do novo paradigma da participação, baseado nos benefícios para as populações locais relacionados ao alívio da pobreza e na interação entre homem e natureza. Os autores, esta corrente irá desvalorizar a conservação biológica, minar a criação de áreas protegidas mais restritas, inflar a qualidade das áreas transformadas em reservas e colocar as pessoas no centro da agenda das áreas protegidas, tudo isso às custas da biodiversidade. Isso nas palavras da Camila Rodrigues. Eles argumentam que as unidades de conservação de uso sustentável foram criadas como forma de reconhecer os esforços dos países em desenvolvimento de conciliar a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais. Apesar de considerarem os seus objetivos louváveis, dentro de uma agenda para o desenvolvimento sustentável, acreditam que os meios não podem ser tomados como objetivo das áreas protegidas, que, por definição, são especialmente dedicadas à preservação da diversidade biológica. Para Mansurian, ainda que as unidades de conservação não sejam criadas com o objetivo de reduzir a pobreza, as expectativas relacionadas à sua contribuição para tal fim têm aumentado no âmbito das discussões sobre a valoração econômica da biodiversidade. No Estado de São Paulo, em 2011, a título de solução dos problemas que enfrentam a unidade de conservação, não só no âmbito estadual, mas também no âmbito federal, mas no caso do Estado de São Paulo, o governo do Estado criou o programa Parcerias para a Sustentabilidade das Unidades de Conservação. No site do governo de São Paulo constam as seguintes palavras: o novo programa, a Fundação para a Conservação e Produção Florestal do Estado de São Paulo, Fundação Florestal, órgão da Secretaria do Meio Ambiente, está autorizada a formalizar parcerias com a iniciativa privada com a exploração dos atrativos turísticos nas unidades de conservação. O objetivo é buscar apoio e recursos para fortalecer as ações de conservação e produção florestal, além de oferecer serviços de qualidade de ecoturismo. Bom, fica claro uma opção política desse governo de estabelecer uma parceria com a iniciativa privada para, sobretudo, atuarem naquilo que é conhecido como programa de uso público. Na esfera federal, a União vem acelerando o ritmo de criação de parques nacionais. Então, nós podemos ver aqui, nesse slide, na década de 30, um número bem pequeno, né, construído
primeiros parques nacionais, até a década de 30, chegando entre 2000 e 2002, um grande crescimento na criação de parques nacionais no Brasil. E a gente pode ver que boa parte dos parques nacionais, eles têm aqui uma ampla localização no domínio da Mata Atlântica. Em segundo lugar, estou falando em números, não em extensão, porque em extensão a gente pode ter uma certeza que, em termos de área territorial, as dimensões dos parques nacionais maiores estão na região amazônica. Na região do Pantanal, olha só, o tamanho do número de unidades de conservação federal, parques, são muito pequenos, né? Nos campos suínos, menos ainda. A gente tem na Caatinga também um valor bastante pequeno. O Cerrado, um número razoável, não sei, mas de qualquer forma a gente tem aqui uma desproporção muito grande entre o número de parques nacionais que representam a diversidade dos ecossistemas brasileiros, né? Aqui na zona marinha costeira, você pode ver, foram criadas uma série de unidades de conservação, mas que talvez não sejam suficientes, talvez não, penso eu, pelas discussões que a gente tem feito mais recentemente, ainda se precisa discutir muito a questão da proteção, sobretudo integral, de unidades de conservação na área marinha costeira. Do ponto de vista da gestão, a gente pode ver aí que a gente tem 49% desses parques. Eu discuto isso aqui, não sei se exatamente, mas isso aqui está na tese da Camila Rodrigues. 49% já possuem planos de manejo. A gente, desses parques criados, 21% estão em elaboração e 30% não têm planos de manejo. No âmbito federal, Rodrigues discute a questão da terceirização em sua tese. Camila Rodrigues, professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A tese dela foi defendida no Centro de Desenvolvimento Sustentável da UNB. Dando destaque aos modelos de terceirização já adotados pelo governo federal, o Parque Nacional de Foz do Iguaçu, o Parque Nacional de Abrolhos, o Parque Nacional de Floresta da Tijuca e o Parque Nacional de Itatiaia. E que não está prevista a inclusão de comunidades locais como partícipes privilegiados. Recentemente, o governo federal criou o programa Parques da Copa, conforme consta nos documentos do Ministério do Meio Ambiente. E consta da seguinte maneira: os Ministérios do Meio Ambiente e do Turismo vão escolher parques federais, já escolheram, estaduais e municipais localizados próximas ou nas 12 cidades da sede Copa, para participarem do projeto de Parques da Copa. A iniciativa prevê investimento de 668 milhões de reais que serão aplicados na infraestrutura dos parques para receber os turistas que virão com os Jogos da Copa do Mundo em 2014 e assim prolongar seu tempo de permanência no Brasil. Essa parceria entre esportes, parques, turismo contribui para a melhoria da imagem do país por meio do aumento de fluxos turísticos interno e externo e de permanência do turista no Brasil, da dinamização das economias locais e da geração de empregos, explica Fabrício França, do Ministério do Meio Ambiente. Como resultado final, teremos a aproximação da temática da conservação com a sociedade. Ao todo, 26 parques federais nessas localidades já estão em condições de participar do projeto. Outras 21 unidades estaduais e municipais foram selecionadas preliminarmente. Para participar da iniciativa, o parque precisa, atenção aos critérios, possuir atributos cênicos e atrativos turísticos consolidados, ter facilidade de deslocamento a partir das cidades sede, ser considerado destino turístico indutor do Ministério do Turismo, possuir parque em estado de implementação avançado e com capacidade de gestão instalada e recursos para investimentos já definidos. Então, vocês percebem que os critérios adotados para a escolha desses territórios não falam da proporcionalidade do número de parques que representam a diversidade biológica brasileira. Primeiro. Segundo, em nenhum documento se trata
pessoas que vivem no interior ou no entorno desses parques. Então, virão turistas do exterior, vão ser incentivados a visitar o parque como se fossem áreas naturais desabitadas, porque em nenhum desses critérios se inclui a questão cultural, comunitária e social. Então temos aí em Manaus, o Parque Nacional de Navegantes, o Parque Nacional do Jaú, a Reserva Extrativista do Rio Mini, vejam bem, a Reserva Extrativista. Cuiabá, Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense, Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. Brasília, Parque Nacional de Brasília, Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Fortaleza, Parque Nacional de Jericoacoara, Parque Nacional de Lençóis Maranhenses, Parque Nacional do Guajara e Água do Delta do Parnaíba. São áreas de influência de Fortaleza. Salvador, Parque Nacional da Chapada da Diamantina e Parque Nacional Marinho de Abrolhos. Belo Horizonte, Parque Nacional da Serra do Cipó, Parque Nacional do Caparaó. São Paulo, Parque Nacional da Serra da Bocanha. Estranhou a ausência do Parque Estadual da Serra do Mar. Enfim, entre outros. Por exemplo, lá no Paraná, Rio de Janeiro, Parque Nacional do Itatiaia, Parque Nacional da Tijuca, Parque Nacional da Serra dos Hortos, Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo. Curitiba, Parque Nacional do Iguaçu. Porto Alegre, Parque Nacional da Parada da Serra e Parque Nacional da Serra Geral. Vejam bem, nós temos aqui inclusos parques, unidades de conservação de proteção integral e outras unidades que são de desenvolvimento sustentável. E absolutamente a questão sociocultural não entra aqui como critérios a serem observados nessa política ligando a questão do turismo e a proteção da natureza. Ressalta-se o fato de não constar no critério, portanto, da seleção espacial a relevância socioambiental. É evidente o privilégio das áreas protegidas costeiras e litorâneas e das florestas tropicais úmidas. A diversidade do domínio das paisagens não foi levada em consideração, haja vista a ausência de unidade de conservação do cerrado e da caatinga, dentre outros domínios de menor extensão. A cultura de comunidades tradicionais presentes nesse contexto territorial nem ao menos foram citadas, nem como eventual possibilidade de intercâmbio cultural, e muito menos nem como critério para a melhoria das condições de vida dessas populações. São ausentes, ou melhor, como se essas unidades de conservação fossem destituídas de humanidade, ou pior, que a humanidade presente é expressa pela espetacularização da paisagem monumental, a ser colocada nas prateleiras do mercado turístico, assustadoramente colocada de forma literal pelo Ministério do Turismo. Então, essa imagem, para mim, é uma imagem que, para mim, é muito assustadora. Isso aqui foi uma foto que eu tirei no Salão do Turismo, promovido pelo Ministério do Turismo em 2011, onde se coloca aqui cidades, praia, cruzeiro, tem um outro que tem cachoeira, cultura, tudo se transforma em produtos a serem colocados na prateleira dos supermercados, empacotados e vendidos como uma mera mercadoria. Portanto, o turismo nada mais é, do ponto de vista do poder público federal, como um negócio a ser tratado de forma igual a um pacote de sabão pó. Né? Para mim isso é assustador, porque desconsidera totalmente que existem pessoas nos lugares. Os lugares, para o setor do turismo, e a gente olha na bibliografia, são considerados como destinos. Né? Infelizmente, porque os lugares são destituídos da sua condição de lugar. Eles estão aí a serviço de quem viaja, esquecendo que nesses lugares existem pessoas que têm uma vida, que se relacionam sim com o turismo, mas que não podem ser vistos simplesmente como destinos de quem vem dos lugares em busca de diversão e lazer. As relações entre turismo e áreas protegidas e comunidades nos levam à discussão sobre o conflito entre o patrimônio natural monumental e aquele constituído na relação cotidiana entre as pessoas e o seu lugar de vida.
nessa linha de pensamento são as relações cotidianas entre uma determinada população no seu lugar, onde a natureza constitui-se como um patrimônio cultural, onde se forja o que o economista Razão Zawal chamou de sítio simbólico do pertencimento. É que se sobrepõe a visão do turismo convencional, cuja localidade é designada por destino, e a perspectiva comunitária do lugar, cuja territorialidade possui um valor intrínseco, construído no seu dia a dia, o que não se traduz pela simplificação econômica. Armando Corrêa da Silva, ao discutir a ontologia do lugar, afirma que o lugar, a ontologia do lugar é a ontologia do espaço, e, portanto, trata-se de olhar para o lugar sem fragmentar o mundo. Na análise do professor Milton Santos, o lugar é onde se manifesta a acessibilidade a bens e serviços, cuja lógica produtiva é ditada pelas firmas hegemônicas que atuam em outras escalas, a global e a nacional. O lugar, como categoria geográfica de análise, compõe-se, conforme indica Carlos, pela experiência vivida, pela tríade habitantes, identidade e lugar. O espaço vivido pelos indivíduos, o que o autor traduz como um espaço possível de ser sentido, pensado, apropriado e vivido através do corpo. Todavia, esse lugar, o do espaço vivido, que sofre as determinações do todo, não é só vivido, é percebido exclusivamente pelo indivíduo, pelo eu, mas, sobretudo, por uma consciência coletiva de significados, que unem, que dão a noção de proximidade da identidade do que Zawal denomina de sítio, um sítio simbólico construído historicamente sobre as determinações globais, mas que no lugar assume identidade própria, fundada nas relações interhumanas. O sítio não é o mesmo que o lugar, mas por diversas vezes se fundem. O lugar é onde se dá materialidade espacial, na escala do indivíduo e das comunidades. O sítio simbólico do pertencimento não está atrelado necessariamente a uma dimensão espacial, mas, sobretudo, de um significado simbólico reconhecido pelo indivíduo que pertence a uma comunidade. Conforme o pensamento do Barthes, o lugar heideggeriano não se deixa reduzir a uma simples métrica topológica, uma vez que não se deixa nem caracterizar, nem determinar pelos recursos do cálculo. O lugar heideggeriano encaminha ao encontro do face a face no vigor da proximidade. Trata-se do lugar que rompe com as fronteiras da racionalidade do homos econômicos. As relações vão muito além do que a lógica mercantil impõe. Trata-se do lugar de pertencimento, do sítio simbólico do pertencimento. É o lugar da proximidade, do que Barthes designa no lugar do face a face, onde se estabelece a condição humana relacional, compreendida por meio da filosofia antropológica de Martin Buber como a própria ontologia da humanidade. A relação do sítio com o lugar espacial é a relação dialética, pois, embora não determinista, a materialidade do espaço-lugar exerce influência em, muitas vezes, a constituição do sítio simbólico do pertencimento. Segundo Zawal, o sítio simbólico do pertencimento trata-se de um patrimônio coletivo vivo, que tira sua consistência do espaço vivido pelos atores. Tem uma série de outras coisas a estar discorrendo, mas eu queria finalizar minha fala, por conta do tempo, com algumas falas, uma apresentação um pouco mais longa. Isso aqui, depois quem se interessar por essa questão da terceirização, da participação de comunidades na questão do turismo e áreas protegidas, eu sugiro a leitura da tese da Camila Rodrigues. Ela trata exatamente sobre esse assunto, ela vai no cerne da discussão sobre a questão da terceirização. Penso eu que essa discussão, ela coloca, do ponto de vista conceitual, as duas perspectivas de frente, ou seja, a proteção da natureza como monumento e a proteção da natureza como um monumento natural, um patrimônio natural constituído no cotidiano, quer dizer, duas perspectivas de possibilidade de proteção da natureza. E eu gostaria de fechar isso aqui com algumas questões relativas ao turismo de base comunitária. Primeiro, alguns conceitos que eu venho trabalhando como forma de pesquisa do significado do turismo de base comunitária numa perspectiva espacial. A espacialidade do turismo de base comunitária, ela
supera a discussão da realidade do turismo convencional. Enquanto há no turismo convencional uma sobreposição de territorialidade, ou seja, a territorialidade de quem viaja sobre a territorialidade de quem vive, no turismo de base comunitária a gente tem um compartilhamento de territorialidades, ou um compartilhamento de territórios. E dessa forma, eu desenvolvi algumas categorias de espaços compartilhados. Nas comunidades, em algumas comunidades que trabalham com turismo, algumas delas fazem questão de compartilhar, por exemplo, o seu espaço sagrado com os visitantes, como uma forma de se apresentar. Aqui é uma comunidade na África do Sul, onde eu pude visitar no litoral sul-africano. Aqui é Santa Luzia, perto de... Lá tem uma cidade que se chama Matubatuba, né? Não é Matubatuba, mas é Matubatuba. E eles fizeram questão de me convidar a participar dessa celebração sagrada dessa religião a qual eles pertencem. Algumas comunidades compartilham o seu próprio espaço político e espaço de lazer. Isso aqui é um centro comunitário no meio da Amazônia, onde eles recebem turistas, inclusive deixando o turista observar assembleias comunitárias. Né? Aquele que visita, nesse caso aqui, o espaço político compartilhado. O espaço do patrimônio natural comunitário. Isso aqui é um lago, isso aqui é um flutuante de uma comunidade que eu venho acompanhando desde 1999, em Silves. Esse flutuante serve para fiscalização desse lago, que é uma história de proteção muito antiga. E esse flutuante foi construído com dinheiro de vários projeto governamental e não governamental, e hoje eles usam esse flutuante para a fiscalização desse lago, que está dentro de um acordo coletivo. Eu vou encerrar. Está dentro de um acordo de pesca. Esse lago é um lago de preservação, portanto, é um patrimônio que eles escolheram como lugar para a reprodução das espécies, que eles sabem que esse lugar, segundo o conhecimento deles, é um lugar de reprodução. E eles aqui se revezam para fiscalizar esse lago. E o turista também pode usar esse flutuante para pernoitar aqui. Então eles compartilham esse patrimônio natural. Os parques do esporte, da festa, né? Então, diversas comunidades que trabalham com turismo comunitário compartilham muitas vezes as suas festas, que não é uma festa para o turista, a sua própria festa, ele abre para que o turista possa participar. Aqui, por um acaso, uma Olimpíada numa cidade pequenininha de Silves, que são 8 mil habitantes, eles têm uma Olimpíada comunitária e as pessoas podem participar quando estão visitando esse lugar. Se vocês olharem, as pessoas estão uma corrida de meninas, nem tênis elas usam, né? O espaço do trabalho, quer dizer, esse tipo de coisa acontece no Brasil todo. Uma casa de farinha, por um acaso não, isso aqui é uma casa de farinha numa comunidade de Sapere Noé, no Rio Andirá, próximo a Parintins. E as comunidades indígenas lá, embora esse seja um tema ainda a ser discutido no Brasil, porque não é o turismo comunitário em área indígena, ele não é regulamentado ainda, mas eles recebem turistas e compartilham o espaço do seu trabalho com o turista. Espaço domiciliar. Esse aqui é um caso muito interessante que a Fundação Casa Grande, no sertão do Cariri, no Ceará, onde a comunidade se organizou, em função do projeto que eles têm, e recebem os turistas na sua casa. Eles montaram quartinhos na sua casa para o turista dormir. Então, se eu vou para Nova Olinda, eu tenho um quarto como esse, são 10 famílias que têm um quarto padronizado dessa forma. Porque eles têm essa cooperativa, e a cooperativa só cresce diante das discussões de uma forma padrão, porque eles estabelecem o padrão deles mesmos. Mas, na realidade, o que eles chamam de pousada é a casa deles. Eles tomam café com eles, passeiam com eles, faz tudo, eles convivem com aquela família o dia inteiro. Uma experiência muito interessante. Espaço para a cultura. Essa mesma experiência da Fundação Casa Grande, eles conseguem captar muito recurso. É uma fundação que promove a cultura junto às crianças, construir um teatro. Só que esse teatro, as peças, tudo que ocorre, é produzido por eles. E é compartilhado. Se vê, é um teatro bastante grande. E a comunidade usa isso daqui
e as peças, as coisas que ocorrem, é compartilhada com o turista que vai visitar. Então a gente tem aí os espaços comunitários que são compartilhados, eles não são produzidos para o turista. Bom, aqui é um outro trabalho, né, sobre o perfil do turista que visita comunidades tradicionais, até no caso de Trindade, né, a gente tem aí, como parece tanto óbvio, a maior parte dos lugares de origem dos turistas são São Paulo e Rio de Janeiro. A gente tem aí um gasto diário de 5 a 100 reais por dia desse turista que visita comunidades tradicionais. A grande maioria é sexo feminino, interessante, né? Status civil, a maior parte são solteiros, jovens, né? A maior parte, portanto, estudantes, professores, administradores, uma grande parte com curso superior, uma grande maioria ficam em hotéis. Hotéis, na realidade, são pousadas, né? Mas muitas delas não são regulamentadas, mas são pousadas. Meio de comunicação, a grande maioria é boca a boca, né? Conhece os lugares pela boca a boca. Já vou terminar primeiro, eu sei que estou super apertado, aqui já está anunciado. Já vou terminar com uma fala rapidinho. O gasto que é previsto aqui de 50 a 100 reais diários, isso aqui na realidade é uma tabela, não vou ler, não vou ler ela, mas é de empreendimentos comunitários em Lençóis Maranhenses, né? Tem algumas cooperativas que funcionam da própria comunidade e que prestam serviço ao Parque Nacional de Lençóis Maranhenses. Bom, eu quero finalizar só com essa fala aqui, tá? Uma fala de um comunitário lá do Delta do Parnaíba. Hoje, o turismo aqui é muito explorado. Não por nós, porque infelizmente nós não temos nada a oferecer. O turista se encanta de ver árvores, de ver essas casinhas, essas crianças. Muitas vezes o cara se preocupa porque o mundo evoluído que está hoje, de repente você vê o atraso como hoje se encontra aqui. É preocupante para algumas pessoas, mas por outro lado é curioso. A gente está começando do zero. Apesar do turismo estar sendo bem explorado, eu acredito desde 83, começou a vir aqui os primeiros barcos que eu digo, essas embarcações motorizadas. Hoje, aquela Stardel, a agência de turismo de Parnaíba, vinha aqui com um motorzinho, assim, uma canoinha, que pegava 5 passageiros. O cara chega na praia, vai lá naquele outro canto, tira a foto dos nomezados. Você chega lá no Pintu, tem foto de todo jeito que você fica encantado. Quando você chega aqui, tem a comunidade. A comunidade está na outra. Para todos os efeitos, tem as Canárias, tal. O Delta do Parnaíba como ponto principal. Tal. Mas qual o benefício para a comunidade? Não tem nenhum benefício para a comunidade. O morador e agente estudantal colaborador do Delta. Quem me conhece sabe que eu dialogo com diversos setores que trabalham tanto com a proteção da natureza quanto com as próprias comunidades. E eu vejo que temos aí muitos desafios ainda pela frente. Não temos uma solução. Penso que a questão do turismo comunitário é um caminho a ser discutido como uma forma de fortalecimento dessas populações para que elas possam se empoderar no processo de negociação, tanto com o poder público quanto com a iniciativa privada. Usando as palavras do professor Bartolo, eu não sou contra o mercado. Eu sou contra trabalhar para o mercado, não com o mercado. Ok? Obrigado.